Olá, gente, tudo bem? Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde a todos que estão vendo. Mais uma semana, mais uma aula cheia de conhecimento para passar para vocês. Brincadeiras à parte, é uma semana bem cheia, né, gente? Não sei se vocês viram, questão de Israel, né? Agora não só marcado pelo esse embate bélico entre Israel e Palestina, mas uma coligação para tirar o atual governante do poder, tá? E é isso. Vamos, né? Separei esse que foi talvez a maior questão geopolítica dessa semana, tá? Hoje, né, dia 7/6, o dia que eu gravo essa aula para vocês, está tendo eleições no Peru, tá? Castilho versus Keiko Fujimori, tá bom? Duas pessoas de alianças e coligações bem distintas, tá? Enquanto a Keiko Fujimori é um reflexo do neoliberalismo, tem essa pauta dentro de si, uma candidata de direita. O Castilho é uma pessoa que ficou, né, professor, sindicalista, foi reconhecido e tomou mais relevância política dentro do contexto peruano na época, né, na época, olha aqui quem tá aqui de novo, gente, ó, aqui, ó, tá quinhando. Hoje eu tenho mais uma, né, já, com hoje eu consigo apresentar metade das pets da casa para vocês, vai faltar só duas, mas, ó, Luninha, Shih Tzu linda, a primogênita, tá? Enfim, até me perdi. Mas enfim, ele ganhou muita relevância em 2017, quando teve uma coisa semelhante que aconteceu aqui no governo do Paraná. Eu tenho certeza que vocês ouviram pelo menos falar, que foi uma marcha dos professores, cobrando os direitos deles e tudo mais. E foi ali em 2017, quando aconteceu um movimento semelhante no Peru, onde o que, se tudo ocorrer como vem acontecendo aí, vai se tornar o novo presidente peruano. Ele tomou a frente agora, nos acréscimos da eleição bem disputada, não vai ser ganhada nem por um ponto de vantagem. Tá? Quando eu vi a projeção, estava 50,50 versus 49,50, tipo, estava bem acirrado, vão depender dos votos, se aqui conseguir tomar a liderança, né? Vai depender dos votos de peruanos que moram no exterior, então é bom a gente ficar antenado quanto a isso. Isso vai ter um impacto bem bacana também quando a gente for tratar de Mercosul, de política externa e tudo mais. Enfim, antes de eu começar a apresentar a aula, eu queria falar o que eu projetei para a aula de hoje. Hoje a aula vai ser mais curta, tá? Eu vou, né, a gente que veio falando de relevo, veio falando de solo, veio falando um pouco né, a gente falou de matriz, e esse conceito, né, ainda que eu falei para vocês que o link partiria do tipo de relevo para achar essa matriz, ela ainda é de uma geografia mais física, né? Eu não gosto muito de separar isso, porque eu acho que tudo é geografia, né? Tudo tem interligado, você não dá para falar de um sem pensar nos aspectos físicos do que a gente está falando e tudo mais. Enfim, vou tirar aqui essa barra. Mas hoje a gente vai começar a falar de um assunto que eu gosto muito, tá? Eu já falei isso para vocês, mas essa frente mais humana, menos conceitual, né? Tem menos regras, né? Não é muito exata, que é essa parte dessa geografia humana, geografia política. Eu vou começar a dar uma parte agora e eu já bolei o resto das outras aulas. Eu acho que ficou melhor eu dividir parando nesse comecinho, nessa introdução, depois a gente vai ter umas 2, 3 aulas para frente, uma coisa mais densa. Então a aula de hoje vai ser industrialização, tá? Industrialização, a gente vai falar um pouco de teoria, os conceitos básicos, e depois a gente vai falar um pouco de revolução industrial, não tem como falar isso desse processo industrializatório sem falar dessa né, dessa questão que foi o que motivou esse processo industrializante mais forte. Então, vai ser indústria, conceitos, práticas industriais, depois a gente vai falar com industrialização no Brasil, é, é,
globalização, evolução do capitalismo, do socialismo, nova ordem mundial. Isso eu posso dar uma pausa também, a gente retomar isso quando a gente for falar um pouco mais para frente. Mas a linha é a gente seguir um pouco nessa frente aqui agora, e essa aula introdutória vai ser um pouco mais curta, e depois as outras vão ser uma aula bem mais densa, tá bom? Então vou começar apresentando aqui, espero que vocês gostem, e qualquer coisa já sabe, me chama no WhatsApp. E só um detalhe, eu não postei nenhum exercício ainda, porque eu tô planejando em aglutinar tudo, tá bom? Quando a gente falou de relevo e matriz tipo de solo e blá blá blá, eu achei que nessa primeira eu tinha os exercícios prontos, mas eu achei que se eu fosse abordar um conceito antes, eu ia ter que tratar exercícios muito rasos acerca daquilo. Então eu esperei falar de uma coisa mais para frente para a gente poder aglutinar. Daí hoje já muda totalmente os conceitos, mas eu pensei em fazer tudo e trazer como se fosse um simuladão, como se fossem mais questões, menos coisas, vocês me mandam um resultado, me mandam um feedback no WhatsApp, enfim, é isso, tá bom? Vou começar a apresentar aqui, que eu já falei demais e demais. Então é isso, a aula de hoje, como eu falei, industrialização, esse início, essa primeira pincelada e os conceitos que envolvem isso. Tá? Então a gente vai começar falando o que é isso, né? O que é esse conceito de indústria. A indústria, né, que a gente sabe, nesses três setores onde a economia é dividida, a indústria é o setor do meio, é o setor secundário, tá? É o setor que permite com que a gente faça outras coisas, né? Que passa por esse processo industrializatório, é o meio que a gente consiga chegar nesse produto final. E isso aqui está exemplificado aqui nessa frasezinha aqui, tá bom? A matéria-prima, deixa eu ver se eu tô, só um minuto, gente. Eu ia esquecer de apresentar de novo. Enfim, me perdoe. Agora vamos lá, tá bom? Como eu estava falando, é composto pelo setor secundário e é o que permite chegar nessa frase aqui, ó, matéria-prima, indústria e o produto final. É a fase que permite a gente chegar no que a gente pode pegar na mão. Isso tudo vem através dessa indústria, né, de tudo que é moderno, pelo menos, né, a gente sabe que existe artesanato e tudo mais, mas isso é papo para uma outra aula, para uma outra história. Então é isso, aqui a gente vai ter classificação desses tipos de indústria. A gente vai começar tendo, e eu acho que essa é a mais importante, tá? A indústria de base, que ela nos providencia esses bens de produção, as mineradoras e as siderúrgicas. A indústria de base é o produzir, né, esses bens de produção, como a gente já conversou, é o que propicia você municiar de material todas as outras, seja a indústria intermediária, seja as indústrias dos bens de consumo. A indústria de base que faz esse trabalho sujo, que é a carregadora de piano, tá, dessa classificação da indústria, ela é que nos permite ter matéria para você conseguir trabalhar melhor nas outras duas, nos outros tipos de classificação das indústrias. Tá? Aqui é a indústria intermediária, é a indústria intermediária, tá? Ela é responsável pelos bens de capital. E o que são esses bens de capital? É a produção de máquinas e equipamentos. É a indústria que propicia também a ser realizado outros tipos de indústria, tá? E isso tudo para você produzir o maquinário, para você propiciar outros tipos de indústria, você também vai precisar dessa indústria de base. Por isso que eu falei aquele comentário mais cedo, de que essa é a principal, se não digo a principal, mas pelo menos é a mãe de todas as outras. Tá? E aqui é as indústrias dos bens de consumo. Essa é a indústria que chega até nós, consumidor final, que não está envolvido nesses processos todos. É isso, tá? Ó, os chicletes da minha, que estava na minha carteira, o meu fiel companheiro Globo, o nosso celular, o meu caderno, tudo isso é propiciado pelas indústrias dos bens de consumo. E dentro delas você vai ter três categorias, né, dessas indústrias de bens de consumo. Tem os bens de consumo duráveis, que são, por exemplo, os automóveis, tá? O nome é bem autoexplicativo, né? É um bem que não é descartável, que é um bem duradouro, que é feito para com que tenha uma longa estrada pela frente, né? Feito para ser longevo. Aqui os semiduráveis, por exemplo, a indústria têxtil, tá? E aqui os não duráveis, os perecíveis,
como, por exemplo, a indústria alimentícia, feita para consumo rápido, tá? Eu sempre tenho o problema dos dedos, né? Enfim, aqui a gente vai falar um pouco das práticas industriais, tá bom? Eu acho isso aqui bastante importante, não porque é um negócio que cai sempre em prova, não imagino uma prova aberta pedindo para vocês comentarem sobre isso, mas quando ele traz esses conceitos dentro de um texto, dentro de um enunciado, ainda que, né, não seja coisa de outro mundo, mas se a gente não tiver esses conceitos bem organizadinhos assim, a gente pode já começar a questão já atrás do nosso concorrente, tá? Enfim, a gente vai falar aqui do monopólio, né? Essa que é uma prática industrial bastante falada, bastante discutida. O que que é esse monopólio? É a exclusividade, é o 100% do mercado controlado por essa marca, por esse governante, enfim, por alguém, tá? Você tem esse monopólio absoluto, né? Acho bom a gente ressaltar esse monopólio absoluto, essa exclusividade, é o detenimento de 100% do mercado. Você não tem, ainda que tenha concorrência, a concorrência é dominada por essa outra marca maior, enfim, você sempre sabe que no fim do dia, ao comprar aquilo, esse dinheiro está indo nas mãos daquela pessoa em específico, pessoa essa que domina, que tem esse monopólio absoluto sobre o mercado, e também existe um monopólio relativo, que corresponde a tipo 50% ou mais desse controle do mercado com a sua empresa, com esse setor, né, de serviços, de indústrias, de qualquer coisa nesse gênero, que vai ter esse domínio tão amplo, né, esse controle tão significativo no mercado. Aqui também existe o oligopólio, tá? O que é isso? São poucas empresas controlando o mercado, aqui você vai ter concorrência, você vai ter... Isso aqui a galera aí, né, curte liberalismo, essas questões assim, o mercado que ajusta os preços e tudo mais, vai saber do que eu estou falando, não sei se tem alguém, mas enfim, o oligopólio é isso, é poucas empresas controlando o mercado, você vai ter concorrência, você vai ter, né, você vai ter diversificação, mas são poucas, não é aquele livre comércio, aquele comércio amplo, tudo mais. Aqui é o oligopsônio, tá? Isso aqui, o que que significa isso? Isso aqui é um cartel de quem compra, estabelecendo um preço nessa questão quase que de informalidade. E essa característica do oligopsônio também é que existe um pequeno número de compradores e um excesso no número de vendedores. Você vai ter muita oferta e a demanda nem sempre é tão alta assim. Tá? Como a gente pode ver que existe um pequeno número de compradores, esse excesso de número de vendedores. Isso é a característica do oligopsônio. Aqui tem o dumping, eu fiz questão da gente... Isso aqui é uma coisa que eu acho que principalmente quando a gente for relacionar com vacina, isso pode aparecer, por isso que eu fiz questão de dar uma atenção especial, botei até uma estrelinha aqui, uma observaçãozinha para a gente captar legal essa questão. Mas enfim, existe dois tipos de dumping: o dumping econômico, que é sobre os produtos, e o dumping social, que é sobre a mão de obra. Me perdoa, viu, gente? Isso aqui é sobre a mão de obra, não é sobre os produtos. Eu vou refazer esse slide aqui para não ficar perdido. Perdão. Isso aqui tá equivocado. É sobre a mão de obra, quando é social, e econômico sobre os produtos. Aqui, então, explicando o que é esse dumping. É uma prática comercial que consiste em uma ou mais empresas de um país venderem seus produtos, mercadorias ou serviços por preços extraordinariamente abaixo de seu valor justo para outro país. Tá? Preço que geralmente se considera menor do que se cobra pelo produto dentro do país exportador, por um tempo, visando prejudicar e eliminar os fabricantes de produtos similares concorrentes no local, passando então a dominar o mercado e impondo preços, né? Você vai controlar o preço disso tudo, afinal de contas você já fez questão de eliminar a concorrência, e se você for fazer isso, né, se você vai tomar esse prejuízo por um tempo, como a gente pode ver, que eles vendem extraordinariamente abaixo do seu valor justo para outro país, você vai fazer isso por um motivo, para eliminar essa concorrência, para no fim do dia você vai impor esse preço e vai impor esse preço alto, tá? Essa é a finalidade do dumping. É um termo usado em comércio internacional e é reprimido pelos governos, tá? Nacionais, quando comprovado. Essa técnica é utilizada como forma de ganhar cotas de mercado. Por que eu falei desse lance de vacina? Porque você pode ouvir argumentações aí de que existiu isso, essa galera meio
maluca falando de China, de algo do tipo, né? Essas pessoas, né, que têm esse preconceito contra esse país em específico vão falar que isso é uma prática recorrente que eles usam, que, né, a China, como a gente já sabe, teve essa indústria muito forte, consegue vender a preços muito convidativos e a partir disso você mina a, a, a concorrência local desse país que importa, mas aí que tá, eu acho que isso é completamente refutado quando a gente coloca nesse sentido, porque isso não acontece para que você se instale, você ganhe essas cotas no mercado quando a gente aplica isso no, no, na concepção chinesa, quando a gente aplica isso na exemplificação da China. Não é isso que acontece, tá? Mas enfim, eu acho bom a gente ter essa questão de dumping, essa questão de relacionar isso com vacina, porque a gente vai ouvir discursos meio, né, quando essa for o tipo de questão, e é isso, não vou fazer juízo de valor de nada, eu trouxe aqui dumping, eu trouxe essa questão da vacina para vocês pensarem, qualquer coisa, conversem comigo, não acho que em aula é o lugar para que a gente fique falando esse tipo de coisa, não estou aqui para fazer um embate ideológico de nada, nem de ninguém, não fico aqui dando minha opinião sobre as questões, mas enfim, eu só trouxe isso para vocês fazerem essa reflexão, para vocês verem o que vocês acham, me trazer exemplos, se for possível, e a gente vai conversar melhor sobre isso, tá bom? Outras práticas industriais conhecidas é o cartel, tá? Que é o acordo informal de preços, isso acontece bastante em lugares dominados por milícias, por grupos, tá? De alguma outra organização extra-governamental, para que você eu acho bom a gente trazer isso, né? Ainda que não seja isso não é muito utilizado, mas, por exemplo, em favelas do Rio de Janeiro, a gente viu que aconteceu aquele desastre, né? Aquela construção irregular, desabou, completo desastre, né? Matou o pai, a filha pequena. Mas muita gente falava que lá, né, naquela localização, você tinha que pagar o pedágio, a taxa para você construir um negócio, você tem que pagar. É o que a gente sabe que acontece para quem assistiu Tropa de Elite 2, aí a gente sabe bem, vocês vão saber bem do que eu estou falando. Aquela coisa de, tipo assim, tem que dar a taxa do gás, tem que dar a taxa da luz. Isso pode ser para quem for, para a polícia que comanda o local, pode ser para o grupo terrorista que comanda o local, o cartel de drogas mesmo, qualquer outro tipo de coisa, tá? O trust, né? Isso aqui eu deveria ter colocado essas coisas que são em inglês, né? Quando a gente for usar um anglicismo, vocês já sabem, o certo é botar em itálico, né? Mas enfim, não coloquei, mas não tem prejuízo nenhum para a interpretação. O trust que é uma concentração vertical que controla todas as partes do processo industrial. Isso aqui você vai ter essa concentração esse quase que monopólio dentro desse processo industrial. Isso aí é mais para quando a gente for relacionar isso à parte anterior, o conceito de fabricação, e quando a gente for colocar isso na exemplificação de mercado. Então, aqui, essa concentração, esse monopólio desse processo industrial é o chamado de trust. Isso, no seu fim, né, no produto, no mercado, existe uma outra questão. Você vai ter diferentes marcas, diferentes produtos, mas, enfim, é isso. Acho que deu para entender legal. Aqui é o holding, que é a facilitação, né, da fusão de empresas por meio de mercado financeiro de ações. Isso aqui a gente vê bastante, né? Eu tenho um amigo, ele é da minha cidade, Arapongas, a gente fez ensino médio junto, acabamos nos encontrando em São Paulo para fazer a USP, né, a Universidade de São Paulo, e eu fazendo geografia, ele fazendo direito, e ele trabalhava no escritório, um baita escritório, esse amigo meu é tipo assim, putz, um cara espetacular, assim, muito inteligente. Ele trabalhava numa empresa gigante, né, num escritório gigante de advocacia. Ele trabalhou numa dessas questões, né, onde eu estou citando esse exemplo do holding, que foi a fusão da Boeing com a Embraer. Não sei se vocês ouviram falar disso. Isso já foi no final de 2018, tá bom? Mas ele estava tentando, né, mexer uns pauzinhos ali, ele como estagiário, tá? E
Enfim, isso é o holding. Aqui é a joint venture, tá? Que é essa fusão temporária de duas empresas. Também pode ser a partir do mercado financeiro de ações, para acordos, enfim, a gente tem algumas exemplificações para colocar dentro desse conceito de joint venture. Aqui, então, né, como a gente vai falar de indústria, já falou de práticas industriais, não tem como a gente não falar de Revolução Industrial, que foi onde teve esse boom, né, desse todo esse processo industrializatório. Aqui eu peguei uma tabelinha aqui que fala mais ou menos aqui desses processos que envolveram as três principais revoluções. Aqui eu coloquei umas observações minhas aqui também, mas eu acho importante a gente falar de todas elas. Então vamos lá. Primeira revolução, a data de início é em 1760, né? Como a gente pode ver aqui, começou no final desse século XVIII, tá? E esses países de início são os países europeus, mas principalmente a Inglaterra, tá? Quando a gente for falar de revolução industrial, a primeira, a gente tem que pensar em Inglaterra, ainda que Bélgica, França e Alemanha são países que fizeram parte, mas essa precursão, esse pioneirismo foi em inglês, tá? Os meios de transporte da época eram trens e navios a vapor, né, incentivados por essa invenção da máquina a vapor, que foi a característica mais marcante da primeira Revolução Industrial. E aqui a gente vai ver que os meios de comunicação são jornais e cartas, é aquilo que a gente já está acostumado a ver quando a gente vê filmes de época, séries de época, por exemplo, que datam dessa época até um pouco antes e também um pouco depois. Tá? A fonte de energia principal, qual que era a matriz energética da primeira revolução industrial? Essa máquina a vapor, recém-construída, era movida a quê? Carvão mineral. Tá? Vocês lembram quando a gente foi falar de matrizes, eu falei da hulha? Então, revolução da hulha, que era o sinônimo dessa primeira revolução industrial? Então, aqui, ó. Nesse sentido que o carvão mineral vai atuar com bastante força, com bastante veemência. Tá? Quais eram as características e as condições de trabalho dessa primeira Revolução Industrial? Eram as longas jornadas de trabalho, pouca remuneração, péssimas condições e grandes ameaças de desemprego. Você, né, eu vou falar um pouco mais no próximo slide, por que isso aconteceu na Inglaterra, mas isso aqui é muito importante, essas ameaças de desemprego, por quê? Por causa de uma grande mão de obra disponível, muita gente que acabou de chegar, né, advindo do campo para a cidade, então você tinha muita gente, muita mão de obra, e esse salário baixo era uma consequência disso, você não precisava pagar, né, salários exorbitantes para uma sociedade que tinha muita mão para fazer esse trabalho, né? Quanto mais competitivo é esse mercado, menos pagar você precisa, né? Você vai ter mais sobras nesse mercado de trabalho aí e tudo mais. O papel do Brasil nisso tudo, nessa primeira revolução industrial, era o que o Brasil ficou conhecido durante boa parte da sua história, né? Durante a maioria desses 500 anos de história nossa. Era o quê? Era exportar matéria-prima para as metrópoles, né? E isso ser a munição dessas revoluções que ainda não tinham chegado no nosso país. A Divisão Internacional do Trabalho aqui, ó. Colônias fornecem matérias-primas e metrópoles, utilizando suas matérias-primas, fornecem produtos industrializados. Tá bom? É isso. Essa era a horizontalidade de como funcionavam as coisas nessa primeira revolução industrial. Quem tinha matéria-prima fornecia, as metrópoles, utilizando essas matérias-primas, transformavam isso e davam para essa rapaziada que trabalhava, retirando essa matéria-prima, por exemplo, esses produtos finais, esses produtos industrializados. A segunda revolução industrial, né? Data de início, 1860, né? O fim do século XIX, início do século XX. Tá? Os países de início são também esses países europeus, mas principalmente os Estados Unidos. É aqui que ele entra de vez nesse mapa internacional, como uma potência, como o que a gente vai conhecer hoje como os Estados Unidos, foi principalmente por conta disso aqui. Os meios de transporte nessa época, aqui, né, a partir disso aqui, você já vai ter a introdução dos carros, dos aviões, navios e trens movidos a combustão interna, não mais aquela poluição tremenda que as máquinas a vapor tinham como resultado, né, aquela fuligem toda da combustão do carvão mineral e tudo mais. Aqui os meios de comunicação, né, essa coisa mais
mais desenvolvida. Nessa época já existia telefone, rádio e televisão, né? Você não só dependia dessas comunicações manuais, né? Como o jornal e a carta. E aqui você já existe uma maior diversificação das fontes de energia. Então, gente, como que a gente pode perceber nessa segunda revolução? Ela foi a revolução também dos transportes. É aqui que onde a gente vai ter o petróleo e energia elétrica e vai abrir um pouco a mão dessa dependência extrema do carvão mineral. Tá? É aqui que vai entrar o Taylorismo e o Fordismo, que a gente vai comentar nos próximos slides também. As características e as condições de trabalho nessa segunda revolução foi o crescimento da participação dos sindicatos, dos movimentos sindicalistas. Aqui que o sistema fordista entra em cena também, né, que aqui está resumido como mais em menos tempo, e o taylorista, que é a padronização do trabalho, aumentando a produtividade, ganha um maior holofote. E aqui você vai ter também essa especialização da função do operário. Você nem sempre vai ter que ter, como era marcado em tempos mais antigos, que era essa necessidade do trabalhador, por você não existir uma indústria, uma coletividade, do trabalhador saber todas as fases desse processo de manufatura. Por exemplo, quando a gente vai falar de artesanato, não era que ele pegava e vou falar de sapato, por exemplo. Ah, eu vou fazer a sola e alguém vai fazer o corpo do sapato. Não, você tinha que dominar todas as áreas. E aqui, principalmente nessa segunda revolução, onde você vai ter essa especialização, essa divisão do trabalho. O papel do Brasil nisso tudo foi ativo, né, sendo um dos maiores exportadores de látex para a produção de pneus dessa recém concebida indústria automotiva, automobilística, como vocês preferirem, e dessa indústria de aviação e barcos, e enfim. E é isso. Aqui, né, essas ex-colônias, né, desse período pós-imperialismo, né, forneciam matéria-prima e os países desenvolvidos forneciam produtos industrializados, bem semelhante com o que é aqui, só que agora, né, o que muda é que agora elas não são colônias, elas são ex-colônias, né? O que muda? Pouquíssima coisa. A gente sabe, né, que, enfim, vamos deixar isso para outro momento. E aqui a gente vai falar de terceira revolução. Isso aqui teve essa data de início, nessa tabela aqui que eu peguei, eu discordo um pouco dessa data de início, mas vamos tratar com isso, vamos seguir com isso, aliás, né? E aqui os países de início são as potências europeias, né, que são marcadas por atuarem em todas essas três grandes processos dessas revoluções, os Estados Unidos se consolidando ainda mais agora, né, com a potência internacional, Japão, e a gente não pode esquecer desses países que faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os países da URSS tiveram uma boa contribuição nisso aqui. Se a gente pensar, por exemplo, vamos seguir o que é por isso que eu discordo disso aqui desses países de início. Mas vamos supor que a gente trate isso como 1950. Quem eram as duas maiores potências nessa época? Né? Advindos né, seguidos de mais uma guerra, então essas potências europeias estavam fragilizadas. O que tem o advento a partir disso aqui de 1950? É a Guerra Fria, não é? E quem que eram os dois polos nessa Guerra Fria? Eram tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, a guerra tecnológica que eles faziam questão de correr, né? Quem vai à Lua primeiro, quem constrói o maior foguete, quem tem mais poderio bélico, essa guerra de conquistas, é o vizinho querendo brigar com o vizinho para quem tem a grama mais verde. Então, você não pode colocar uma data de início disso aqui e não colocar a União Soviética nesse processo. Mas, enfim, aqui os meios de transporte já são mais ou menos os que a gente conhece hoje, né? Tipo, aqui a gente já tem isso, né? Mas aqui é a maior semelhança possível com o que a gente vai ter nos dias de hoje. Então vai ser carros, aviões, navios, trens e caminhões movidos aos derivados do petróleo. Não mais essa combustão interna, não mais essa máquina a vapor, carvão mineral. Aqui é onde tem também essa diversificação dessa matriz energética.
meios de comunicação, principalmente a internet, é a revolução técnico-científica e informacional, né, como a gente já viu Milton Santos dizendo, para tratar de regionalização e tudo mais. Então, é isso. Como a gente vai falar de diversificação de matriz, né, nessa terceira revolução industrial, não tem como a gente não citar o petróleo, o carvão, o gás natural, a biomassa, a nuclear, a hidrelétrica. Olha como até as vírgulas aqui, quando a gente vai falar com as outras duas revoluções, aumentam. Tá? Quais eram as características e as condições de trabalho? Quais são, né, se a gente considerar que a gente, né, tem gente que fala já de uma quarta revolução, mas vamos fazer o beabá aqui e falar dessa terceira, né, que vai até os dias de hoje, enfim. Quais são as características disso? O trabalhador é trocado por máquina, né, a gente sabe dessa máquinas difícil, gente. Essa maquinificação do trabalhador, você substitui ele por máquinas, a gente vê muito esse fenômeno em mercado, como que hoje já não tem mais empacotador, não tem mais caixa, você faz tudo ali. Só um dos exemplos, né? Quando a gente vai tratar de indústrias, isso fica ainda mais intenso, ainda mais significativo. Mas, enfim, esse trabalhador trocado pela máquina, a mão de obra se torna cada vez mais qualificada, mais flexível, mais multifuncional, você vai ter essa expansão de conhecimentos dentro desse trabalhador, e ela vai ser cada vez mais diversificada. Aqui que entra esse modelo toyotista, tá? E você vai ter também a flexibilização dos direitos trabalhistas, e que daí isso vai tornar a mão de obra mais barata. Isso aqui entra, né, principalmente quando a gente vai tratando de modernidade, esses moldes liberais que vão sendo entrar cada vez mais com força nessa dentro das indústrias, tá? Vou resumir desse jeito. É aquilo que a gente falou quando a gente cita essa primeira revolução industrial, muita mão de obra, existe muita gente procurando emprego por aí. Então, a tendência é que essa mão de obra custe menos, que ela sofre esse barateio dessa mão de obra. Enfim, o papel do Brasil nisso tudo foi começar a manufaturar, né, suas primeiras indústrias, né, os primeiros processos que a gente sofreu, industrialização nisso tudo, nesse processo, que eu já falei, a gente vai tratar isso nas próximas aulas, hoje a gente vai ter uma aula só falando sobre industrialização brasileira, e aqui, né, falando de Brasil, a gente vai começar exportando produtos industrializados no país para outros países, é aqui que vai começar a exportação de manufaturas brasileiras para o comércio exterior, para o internacional, para outros países, enfim. Aqui, né, países subdesenvolvidos fornecem matéria-prima e manufaturas, e os países envolvidos fornecem manufaturados e investimentos. É aquilo que a gente sabe que acontece cada vez mais e mais e mais e mais, tá? Eu tive uma aula essa semana, inclusive, a minha matéria chama Recursos Energéticos e alguma coisa. Tem alguma coisa antes desses recursos energéticos. Mas, enfim, a gente estava vendo, era para fazer um exercício falando dessa cota do Brasil, quando a gente fala de mineração, quantos por cento isso consta no PIB, né? E daí o texto que a gente teve para ler era tipo, o Brasil, apesar de ter uma carga energética gigante, a gente ter bastante coisa para ser extraído, blá blá, tem pouca participação disso no PIB, o setor de serviços, seguindo essa tônica internacional, é o que mais contém participação, mas por quê? Porque você só ser rico, né, você só ter bastante abundância mineral no seu país não quer dizer nada, se você não trata isso. É o que a gente viu falando de aula passada, quando a gente vai falar do petróleo brasileiro, do carvão mineral brasileiro, a gente até tem bastante, mas não é de qualidade. E quando a gente coloca isso em termos de indústria, a gente pode até ter inúmeras coisas, a gente pode exportar bastante coisa, mas se a gente não importar tecnologia, que hoje é o que custa dinheiro no mundo moderno, isso não vai significar grandes coisas, tá bom? Eu fiz esse devaneio todo para falar isso para vocês, que eu acho importante a gente ter esse conceito bem gravado. Enfim, aqui a gente vai ter uma explicação bem bacaninha do porquê a Inglaterra, tá? Que, como eu já falei para vocês, foi o berço da Revolução Industrial. Né, como a gente já viu também, foi no final do século XVIII, começo do XIX, e ela apresentava, né, todas as condições favoráveis para essa industrialização pioneira. Quais eram essas características que propiciavam isso, para que ela começasse, fosse a mãe dessa primeira revolução industrial?
né? A Inglaterra fez cercamentos. O que que isso gerou? Isso gerou o êxodo rural, tendo uma grande mão de obra disponível. Então, gente, é isso. A partir dos cercamentos, muita gente saiu do campo, veio para a cidade com esse mercado inchado de gente querendo trabalhar, muita mão de obra de reserva. Você vai ter, para além de muita mão de obra, né, para você conseguir contratar muita mão de obra barata. Então, esse foi um grande fator que contribuiu para esse fenômeno descrito anteriormente. Ela tinha reservas importantes de matéria-prima, principalmente o carvão mineral, né, a hulha, principalmente, que era o que era encontrado na Inglaterra da época. Eles tinham tecnologia, né, recursos suficientes para a criação da máquina a vapor e também muito capital acumulado e mercado consumidor, também por conta desse êxodo rural, muita gente nas cidades, como a gente já falou, e esse capital acumulado que gera, né, que propicia que você tenha tecnologia suficiente para a criação dessa máquina a vapor, isso tudo veio através da colonização, né, o imperialismo e o domínio inglês sobre as colônias do mundo. Aí a gente sabe a célebre frase da rainha, né, que a Inglaterra era um império que o sol nunca dorme, né, você tinha em todos os cantos do mundo alguma influência inglesa nisso. Enfim, tem uma frase bem célebre também desse processo da Revolução Industrial, dessa primeira Revolução Industrial, que é a seguinte, né, a Europa caminhava no ritmo do galope, e agora acelera com a máquina a vapor, né, que eram as locomotivas, os navios movidos a combustão do carvão mineral. E é isso, gente. Antes era uma Europa, né, pós-período feudal, de muito pouco desenvolvimento, e que agora, né, começa esse imperialismo, e que antes o que demorava dias para acontecer, você já pode acelerar, porque agora não só você depende da natureza, ou de um animal, natureza, quando eu digo, é tipo as caravelas, né, por exemplo, mas agora você pode contar com as máquinas, alguém fazendo esse trabalho mecânico para você, tá? E é isso, ó. Aqui, esse parênteses aqui, eu vou ter que voltar um pouquinho, que era esse artesanato, manufatura para maquinofatura. Aqui, esse parênteses é para maquinofatura, tá? E aqui a gente vai ver que o ritmo do trabalhador é ditado pela máquina, e é esse trabalho alienante, que era marca dessa primeira revolução industrial, que é aquilo que a gente pode ser visto com uma precisão ímpar, né, no Chaplin em tempos modernos, né, ele fazendo Carlito, aquele cara que fazia os movimentos repetitivos, aquilo, né, do Fordismo, que é as ilhas de produção, você ser especialista, você ter esse trabalho alienante, onde você não sabe o que o sujeito do seu lado faz, tamanha especialização que você tem. Enfim, é isso, tá bom? Aqui a gente vai ter essa amostragem da segunda revolução industrial, e aqui que é o encolhimento do mundo, né, com as revoluções dos transportes, que foi propiciado pelo domínio da tecnologia já no início do século XX. Aqui, como eu já havia dito para vocês, é onde os Estados Unidos se insere com força nesse cenário industrial internacional, e também onde o petróleo se consolida como a principal fonte de energia. As principais invenções são os motores a combustão, além agora do uso de energia elétrica. É nessa fase aqui também da segunda revolução industrial, onde há esse crescimento, né, como a gente já disse, dessa revolução dos transportes, e que daí você vai ter o crescimento dessas recém-formadas indústrias automobilísticas, ferroviárias, naval, petroquímica, siderúrgica e metalúrgica. E é aqui, a partir disso, onde o Taylorismo e o Fordismo entram em cena. Quais são as características desses dois modelos? O Taylorismo é a otimização e baseado, né, nesses dois focos principais, que é a otimização e a divisão do trabalho. O que isso significa? Ele tentava racionalizar o processo produtivo industrial. O que isso tinha como finalidade? Aumentar a produtividade. É mais produção em menos tempo, e isso você pagando o empregado do mesmo jeito. É isso que Karl Marx fala na sua teoria da mais-valia. Você tem a mais-valia relativa e a mais-valia absoluta. O quanto que você vai ter, o valor, né? Nossa, gente, tô com uma alergia, peguei uma gata aqui, fui coçar meu nariz. Enfim, você vai ter o valor absoluto de alguma coisa que era produzido em X horas. Ele usa o exemplo dos coletes de lã, dos casacos de linha, né?
e você vai ter X processo, né, que isso custa X horas de trabalho, e agora com essa otimização vai custar menos. Só que o produto final é o mesmo, você tem que aumentar o valor dessa mercadoria, diminuir. Isso é uma coisa que a gente pode interpretar legal, pergunta sobre isso, não sei se chegou nesse tema ainda, mas para o professor de sociologia de vocês. Enfim, aqui você vai ter também esse modelo taylorista, a divisão das tarefas de trabalho, você vai ter um trabalhador cada vez mais especializado, você vai ter a diminuição da fadiga dos funcionários, né? Você vai ter melhoria nas condições de trabalho, você evita desperdícios, seguindo esse método taylorista, e você também vai ter uma supervisionalização, você vai ter alguém que controla esses métodos produtivos, alguém que fique em cima de você dentro desse ambiente de fábrica da segunda revolução industrial, onde esse taylorismo foi amplamente utilizado. Você vai ter o método fordista, que talvez seja o mais conhecido por todos nós, né, quando a gente vai falar de revolução industrial, talvez seja o método fordista que seja o mais marcado, né? Enfim, ele é o potencializador do modelo taylorista. O que ele visava? Um maior aproveitamento através das ilhas de montagens. E esse Fordismo tinha quais características? As próprias linhas de montagem, essa esteira rolante que passa e você vai e faz o que está no seu caminho, é o que a gente vê no filme do Chaplin, um cara que fica apertando o mola o dia inteiro mesmo. Você vai ter aqui geração de grandes estoques, essa produção em série, esses produtos padronizados, você não vai ter diversificação. Por exemplo, eu lembro de um professor que contou uma história para as primeiras indústrias automobilísticas do mundo, por exemplo, a Volkswagen fazia o Fusca. Você não podia comprar um Fusca vermelho, porque absolutamente todos os Fuscas que saíam da indústria eram Fuscas preto. Sacou? Então é isso, você tem essa produção em série de muitos Fuscas e todos eles iguais. Né? Você não vai ter personalização nenhuma, você não vai ter diversificação alguma. E você vai ter esse trabalhador especializado, né, esse esforço repetitivo, você vai ter esse barateamento do produto final, é aqui que as coisas começam a ficar mais acessíveis, e você vai ter salários robustos aos empregadores. Você vai né, recompensá-los, os trabalhadores, por esse esforço repetitivo, por essas linhas de montagem, por essa jornada de trabalho grande, com grandes salários. E você vai fazer isso como? Isso aqui entra bastante nisso. Eu não sei se vocês já assistiram, mas para quem já assistiu Mad Men, né, você tinha esse grande consumo, principalmente quando se trata de Estados Unidos, é o sonho americano, o American Way of Living. Você tinha essa propaganda alienante, né, que forçava esses gostos. Isso acontece até hoje, mas naquela época ainda mais. Né, você vomita a goela abaixo esses produtos, e é isso que molda toda uma sociedade, toda uma coletividade. Isso aparece bastante em Mad Men, tá? Para quem assistiu aí, pegou o que eu consigo falar. Pegou o que eu falei, aliás. Enfim, é isso, tá? E com isso, né, com essa propaganda que te estimula o consumo, você vai ter muita gente comprando, com isso as indústrias lucrando, e aqui você vai conseguir pagar bons salários aos seus empregadores, tá? Aqui, voltando a falar um pouco de terceira revolução industrial, a gente vai ver, né, como eu já disse lá naquela tabelinha anteriormente, que é, segundo Milton Santos, a revolução dos meios técnicos, científicos e informacionais. É aqui que a informática e as telecomunicações entram de vez no nosso cotidiano, onde a gente passa a ter até uma dependência grande, né, delas perante a nós. E isso aqui, né, essa revolução industrial acontece principalmente após a crise de 29, com essa intensificação desse terceiro modelo industrial, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Aqui, né, como eu falei anteriormente, que a gente vai ter essa multipolarização das potências, você vai ter mais de um grande país. A gente sabe, né, que principalmente após isso, são os Estados Unidos que levam e se consolidam nessa frente, né, mas você vai ter França, Japão, Inglaterra, Alemanha e a antiga União Soviética como essas principais potências aí. Daí eu trouxe esse asterisco aí para falar de novo, né, dessa corrida tecnológica da Guerra Fria, que isso só exemplifica o quanto também, né, mesmo não tendo naquela tabelinha... Posso fazer uma pesquisa na web sobre isso. O celular aqui.
falando aqui, sabe? Enfim, o quanto exemplifica o quanto, né, a União Soviética era também uma potência nessa época. É aqui que a gente vai ter essa matriz diversificada, você vai ter essa, essa maior ocorrência de diferentes matrizes, né? Sendo o petróleo a principal, mas você vai ter a nuclear e as outras alternativas, até as renováveis, tendo uma maior participação. E aqui entra de vez, como eu já disse anteriormente, também o maior dinamismo da internet é essa utilização barra dependência dos computadores, essa dependência mais comum quando a gente fala de vida moderna. Na modernidade, então, utiliza-se just in time, que é essa aprimoração, esse modelo fordista e taylorista. E o que, que é isso? Essa produção no tempo adequado. Você vai ter aqui essa mudança principal quando comparado esses dois outros meios, que é uma fabricação de produtos de acordo com a demanda. Você não vai ter essa produção de grandes estoques. Grandes estoques, esse que a gente sabe que aconteceu no Brasil, quando houve a queima de não sei quantas sacas de café, vocês vão ver isso na história do Brasil, principalmente, mas por conta disso, ainda que seja café, não seja uma indústria, mas a gente era feito para ter reserva, feito para ter estoque. E aqui essa oposição contra esse meio. Então, fabricação de acordo com a demanda, você não vai produzir mais de baseada, e produtos cada vez mais únicos e personalizados. Hoje, né, a gente sabe que a gente chegou num cúmulo, né, na máxima potência disso, onde a gente pode entrar num site, por exemplo, escolher o número da camiseta que você vai comprar, do time que você quer, entrar num site da Vans, por exemplo, da All Star, escolher se você quer a borracha da cor tal, com o cadarço da cor tal, com um negócio com um desenho tal. Então é isso, é cada vez mais único, cada vez mais personalizado para o consumidor final. Aqui, esse just-in-time, que é esse aprimoramento máximo do que foi conhecido esse modelo toyotista. E o que se constitui esse modelo toyotista? Isso aqui começa na indústria têxtil, tá bom? E ela ganhou esse nome por quê? Porque na indústria da Toyota, né, que depois principalmente da segunda revolução industrial, onde a gente tem esse boom, né, de meios de transporte, você começa a ter uma maior participação da indústria automobilística dentro dessa produção local de produtos, né, a Toyota começa a fabricar carros e tudo mais. Aí, né, a Toyota chama esse cara aqui, ó, Taiichi Ohno. E o que que esse cara faz? Ele propõe esse modelo just in time, esse modelo toyotista, né, que é utilizado até hoje. Que foi feito, ele foi chamado para quê? Para ajudar na produção e praticar de vez essa racionalização no estoque, essa produção consciente voltada para o mercado consumidor que você quer atingir. Aqui, nessa indústria da Toyota da época, foi aplicado esses 5 S's. O que que é isso? Você tinha como modelo, você tinha como política da empresa qualidade, a variedade, a qualificação da mão de obra, não mais um bando de Zé Ruela que poderia chegar e trabalhar sem saber nada do processo industrial. Não. Qualificação da mão de obra, a cultura shintoísta, que é uma. Procurem aí, tá? Porque aqui a gente pode entrar dentro de uma outra questão, mas enfim, isso aí é uma religião bastante usada no Japão, é uma cultura que procura visar o equilíbrio entre natureza e homem. Se você for procurar, vai aparecer a figura icônica do Yin Yang e aí tudo mais. Falei, procurem aí para vocês, caso se interessarem mais, ver que isso pode se aplicar também dentro de um modelo industrial, e daí qualquer coisa mandem para mim, me chamem no WhatsApp, a gente vai conversar melhor sobre isso. Falei para vocês procurarem para a gente não perder muito tempo quanto a isso, mas eu dei uma resumida boa do que é essa cultura shintoísta, tá bom? Principalmente esse equilíbrio entre homem e natureza, enfim. E também você vai ter essas ilhas de produção, só que agora não nessa linha de montagem única e pragmática dentro dessa esteira rolante, dessa setorização extrema do trabalho. Não, você vai ter uma linha de montagem redonda, onde cada um pode ter comunicação com o outro, você, né, nessa qualificação da sua mão de obra, nessa nessa maior integração entre os setores, essa linha de montagem redonda serviu para isso, para que você não tivesse cada vez mais esse esforço repetitivo, essa produção alienante, e essa linha de montagem foi redonda, né? Vai contra esse sentido.
Aí você vai ter esse trabalhador flexível, que isso se enquadra bastante, né, do que a gente já falou, do que eu falei aqui anteriormente dessa linha de montagem redonda, e você vai ter cada vez mais essa diversificação de produtos, que também dialoga com isso aqui, dessa personalização para o consumidor final. Então, gente, eu acabei, ó, eu tenho um próximo slide, mas daí a gente vai falar do que eu quero tratar na próxima aula, que é o que eu já conversei com vocês anteriormente. Então, vou parar por aqui e espero que vocês gostem e falem comigo e tudo mais, e daí conversem comigo sobre a gente ver o que vocês acharam daquela ideia do meu simulado, trazer mais conceitos de uma vez, ao invés de exercícios semanais. Enfim, eu vou parar por aqui, porque eu acho que se eu começar a falar muito mais coisas, a gente vai entrar em conceitos que eu quero abordar só na aula que vem mesmo. Então, tá bom? É isso, um abraço, um beijo, fiquem bem, se cuidem e até a próxima semana.